Estou aqui agora com o nosso futuro prefeito de Três Rios, o melhor prefeito da história do Rio de Janeiro e que durante muito tempo da sua gestão incentivou a educação no nosso município. Eu tenho um projeto de colocar psicólogos e nutrólogos nas escolas municipais, dando um suporte, queria te pedir isso também. E eu queria que você tivesse a oportunidade de falar com os jovens de toda a nossa Três Rios, a importância deles, neste momento de período eleitoral, embarcarem na nossa candidatura, a sua principalmente, para poderem valorizar o futuro não só deles, mas também das pessoas, da família deles, que vão ter um futuro de prosperidade, de uma educação de qualidade, com um prefeito gestor, que é muito mais que um gestor, é um amigo de todos nós. E eu queria te pedir essa oportunidade. Meu primo Samuel, candidato a vereador, se Deus quiser, futuro vereador de Três Rios. Uma honra ter você conosco nessa caminhada. E você sabe muito bem, né? Quando a gente fala para o jovem, a gente está falando do presente e do futuro. Eu fui prefeito 8 anos dessa cidade. Foi na nossa gestão que nós trouxemos as faculdades para cá. Foi na nossa gestão que nós criamos o programa dos estagiários. Sim. Foi na nossa gestão que nós criamos o programa Três Rios Mais Emprego. Mas muito mais do que isso, foi na nossa gestão, quando o prefeito lá atrás, que nós criamos o maior polo de indústria que oportunizou vagas para os jovens e para os cidadãos treenses. E é isso que nós vamos fazer agora. Muito mais do que isso. O retorno dos condomínios industriais, o retorno das indústrias investindo aqui, mais cursos profissionalizantes, mais bolsas para consolidar uma cidade de presente e de futuro para tantos jovens treenses. E no caso dos estágios, inclusive, está no nosso plano de governo, Samuel, nós vamos dobrar o salário dos estagiários que hoje já estão na prefeitura. Né? Se não me falha a memória, é R$550 para os estágios. E no nosso governo, o estagiário vai receber R$1.100 para cumprir a carga do estágio dentro da prefeitura. É assim que a gente investe no futuro e é assim que a gente faz política pública de transformação. E você, jovem, hoje que estuda na Univerte, que estuda na Suprema, agradeça esse prefeito gestor que trouxe as universidades para Três Rios e vai transformar muito mais com o seu apoio. Vota 44. E mais do que isso, Samuel, imagine se nós não iríamos melhorar ainda mais a vida do estagiário, porque só existe estagiário porque nós trouxemos as faculdades para cá. E as faculdades que a gente trouxe agora serão aumentadas, com novas chegando, e nós vamos valorizar mais a remuneração do estagiário. E novas oportunidades para você, jovem. Vamos juntos, Samuel. Bora para cima. Valeu.